Comecei com R$ 200 e hoje eu já tenho R$ 58 mil investidos. Você quer saber como eu consegui chegar até esse valor? Fica comigo aí até o final desse vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindo de volta aí ao canal François Renda Mais. Se você já é inscrito aqui no canal, já considera aí deixar o seu like. Agora, se você está chegando aqui pela primeira vez, fica comigo aí até o final desse vídeo. Se no final do vídeo você entender que esse conteúdo agregou algum valor, que trouxe algum conhecimento, considera também se inscrever e deixar o seu like. Bem, no vídeo de hoje, como eu faço todos os meses, eu quero abrir para vocês mais uma vez a minha carteira de investimento para vocês verem o valor que eu já acumulei durante todo o período que eu comecei a investir. Lembrando que eu comecei a dar os meus primeiros passos no mundo do investimento com R$200. E o que é que a gente vai falar nesse vídeo hoje? Eu quero mostrar para vocês como eu comecei, o porquê de eu começar a investir, quando eu comecei, para vocês saberem quanto tempo já faz que eu estou investindo, quanto eu já acumulei até hoje, depois que eu dei os meus primeiros passos nesse investimento, qual tipo de ativo que eu investi, foi o meu primeiro investimento, para quem não tinha conhecimento quase nenhum, qual foi o primeiro investimento que eu fiz. E aí vocês vão vendo o que eu fui fazendo, a minha trajetória, e até eu chegar a esse valor de R$58 mil. Então vamos lá. Primeiramente, como eu comecei a investir? O porquê de eu começar a investir? Num certo momento da vida a gente começa a fazer uma análise, né? E a gente vê que a gente já trabalhou bastante tempo, e a gente não tem nenhum valor guardado, e a gente começa a se perguntar, e se acontecer alguma coisa, e se eu precisar, e se eu tiver algum imprevisto. Então eu comecei a pensar que era necessário eu ter algum valor guardado para que, se de repente eu precisasse para resolver algum problema ou qualquer coisa, uma emergência, eu ter um certo valor e não ter que recorrer a algum empréstimo do banco e pagar altos juros. Então, eu comecei a fazer o investimento num CDB de liquidez diária. Eu não tinha conhecimento quase nenhum sobre investimento, eu tinha visto no banco lá que eu investia na época, que era o Banco Inter, que ainda é um banco que eu uso para fazer meus investimentos. Eu vi lá que tinha um CDB de liquidez diária, que era chamado CDB mais limite de crédito. Foi lá onde eu comecei a dar os meus primeiros passos. Peguei R$200 e investi naquele CDB. Aquele valor ficou como um crédito no cartão. Na época, meu cartão era só débito, então ele ficou um crédito de R$200 que eu poderia comprar parcelado, se fosse o caso. E ele ainda estava me rendendo juros. Era pouquinho, R$200 no mês aí, vamos dizer que naquela época estava dando quase 1% ao mês. Eu ia ganhar ali no mês R$2 de rendimento. Aparentemente era pouco, mas o principal, o início, quando eu comecei, a ideia era o que? Era juntar, guardar algum valor para alguma reserva de emergência lá, alguma eventualidade que pudesse acontecer. Aí o que aconteceu? No decorrer desse tempo eu fui aprendendo sobre investimento, fui gostando desse, vamos dizer, desse tipo de investimento, de como funcionava. Aí sim, eu comecei a aprender sobre ele e a investir mais. Então eu investi lá R$200, no próximo mês fui investindo mais 200, e aí eu vi que estava valendo a pena aquilo. Então eu continuei, então eu fui buscando conhecimento, aprendendo sobre outros investimentos. E quando foi que eu fiz isso? Esse primeiro investimento foi em outubro de 2021 que eu fiz esse primeiro investimento. Mas se eu tivesse pensado assim, mas vai me render só R$2, R$1,50, e eu tivesse desistido, hoje eu não teria chegado nesse valor que eu falei para vocês aí, de R$58 mil. Às vezes é difícil até para mim mesmo acreditar que eu consegui acumular esse valor, porque para alguém que nunca conseguiu juntar valor nenhum, de repente depois de quase 3 anos, você vê que você acumulou um patrimônio lá, um valor de mais de R$58 mil, é algo muito gratificante. E por que eu estou trazendo esse vídeo para vocês e todos os meses eu abro a minha carteira e mostro para vocês? Para que de alguma forma eu consiga incentivar vocês a investir, mostrar através do meu exemplo que vale a pena investir, vale a pena a gente pegar parte daquilo que a gente ganha todo mês e fazer o nosso investimento constante, ou seja, todos os meses a gente pegar aquele valor e investir. Todo mês eu vou lá, pego um certo valor e invisto. Isso eu faço isso repetidamente ao longo do tempo. E depois de um certo tempo a gente vai ver que valeu a pena todo o esforço que a gente fez, porque vai ser necessário um certo esforço. A gente vai ter que deixar algumas coisas de lado, a gente vai ter que deixar de comprar muitas coisas que às vezes a gente compra em excesso, a gente vai ter que reduzir para que a gente possa lá na frente desfrutar
desse valor que você investiu. Ou seja, hoje, por exemplo, desses 58 mil investidos, eu já posso aí todos os meses tirar ali de rendimento ali R$500, R$600, como é variável, né? Tem muito valor investido em renda variável também, então varia aquele valor que eu recebo todos os meses, mas pelo menos aí desses 58 mil reais, uma média aí de 450, R$500, eu já consigo receber todos os meses desse investimento que está lá, e é isso a minha renda passiva. Então foi isso que eu precisei fazer. Então eu passei para vocês porque eu comecei, quando eu comecei a investir, e eu quero mostrar para vocês. Eu vou abrir também para vocês o meu aplicativo aqui do Kinvo, onde eu gerencio meus investimentos. Vou mostrar para vocês o que é que eu tenho lá. Então, só antecipando um pouco para vocês, eu comecei lá no CDB. Depois do CDB, eu comecei a investir em LCI, LCA, letra de crédito imobiliário e letra de crédito do agronegócio. Eu vi que também que era um bom investimento. Você investe nessas letras de crédito aí, não tem incidência de imposto de renda, então todo aquele valor que você recebe de rendimento vai cair lá na sua conta depois daquele prazo determinado. Você não vai precisar declarar imposto de renda, já vai estar tudo ali embutido ali, né? Já vai ter a cobrança automática. No caso da LCI e da LCA não tem incidência de imposto de renda, então eu fui aprendendo sobre eles. Eu comecei a abrir conta em outros bancos, como vocês sabem aí, eu tenho investimento no Banco Inter, onde é minha maior parte. Eu também tenho investimento no Banco Sofisa Direto, eu tenho no Banco Daicoval também, porque eu vi que havia também uma necessidade, é isso que eu quero passar para vocês também, de a gente investir em outros bancos. Não dá para ficar preso só uma instituição, a gente precisa também ver outras também que são seguras e que estão pagando uma boa rentabilidade. Aí, além de você diversificar os seus investimentos em ativos diferentes, você consegue diversificar também em instituições diferentes. Então eu comecei a fazer isso. Mais à frente eu comecei a aprender sobre o Tesouro Direto, eu estudei bastante sobre o Tesouro Direto até dar o meu primeiro passo em investir. Ou seja, o meu primeiro investimento em Tesouro Direto foi em novembro de 2022. Então você percebe aí que foi 1 ano e 1 mês depois que eu comecei a dar os meus primeiros passos no investimento, que eu fiz o meu primeiro aporte. Eu comprei o meu primeiro título do Tesouro Direto porque eu aprendi um pouco sobre ele. Então depois de aprender sobre ele, eu fiz os meus investimentos, eu tive uma boa rentabilidade, né? Resgatei já esse valor, já investi de novo. Então é aquela coisa, você vai aprendendo e quanto mais você aprende, quanto mais você busca conhecimento, maior a rentabilidade que você consegue alcançar. Depois eu também comecei a aprender sobre fundos imobiliários. Comecei a comprar fundos imobiliários também em maio de 2023. Você percebe que praticamente 2 anos depois que eu comecei a investir, foi que eu comecei a investir em fundos imobiliários, aproximadamente aí um pouco menos de 2 anos, vão dar aí mais ou menos 1 ano e 7 meses depois que eu fiz o meu primeiro investimento, foi que eu fiz o meu primeiro aporte em fundos imobiliários. Aprendi sobre ele, como funcionava, qual a hora de comprar, quais os melhores a comprar, o que analisar na hora de comprar, e eu fui fazendo esse investimento, e eu fui vendo que o meu patrimônio, a cada mês que passava, ele aumentava, mas todos os meses, sem falha, eu estava lá fazendo o meu aporte. Todas as vezes que eu recebia dividendos, no caso, quando eu comecei a investir em fundos imobiliários também, eu pegava aquele dividendo e reinvestia. E eu fui fazendo isso sucessivamente, mês a mês, para que hoje eu pudesse estar com esse valor. A minha carteira tem uma meta, como vocês sabem, vou mostrar para vocês também qual a meta da minha carteira lá. É até dezembro de 2027 eu tenho um patrimônio aí de 100 mil reais. Quando eu chegar nessa meta aí de 100 mil reais, eu vou ter com certeza aí no mínimo todos os meses caindo na minha conta lá de dividendos, da minha rentabilidade, no mínimo aí R$800 todos os meses. É bem provável que eu vou conseguir um pouco mais do que isso, quem sabe até 1% ao mês, R$1.000. Depende muito da minha diversificação, da minha estratégia, de tudo que eu tenho aprendido durante esse tempo, mas eu sei que no mínimo R$800 vai cair na minha conta todos os meses, desses 100 mil reais que vai estar lá investido. E essa já é a minha renda passiva, que hoje eu já recebo aí quase R$500 e provavelmente lá na frente vai estar em quase R$1.000. E eu vou continuar fazendo isso até que eu atinja um valor específico que eu já predeterminei, e que cada um de nós precisa ter esse objetivo, né? A gente precisa ter um objetivo até onde a gente quer chegar, em quanto tempo a gente quer chegar. Eu já fiz essa meta, eu já tracei isso,
quanto tempo eu vou precisar para atingir aquilo que é necessário para eu viver só de renda. Então é isso que eu digo para vocês também, façam a mesma coisa, tracem metas e objetivos. Você começa com a meta pequena, como eu vou fazer para alcançar meus primeiros 10 mil reais, e você vai aos poucos lá. Depois que você alcançar os 10, você vai colocar metas para você alcançar os 20, e depois você vai colocar metas para 30, 40, 50 e assim sucessivamente, até que você também tenha o seu objetivo final. Quanto é o seu objetivo final? É ter 500 mil investido? Não, eu quero chegar a 1 milhão investido para depois eu começar a viver só de renda passiva. Cada um vai ter um valor, um limite ao qual você quer chegar. Então vamos lá, eu vou abrir para vocês agora aqui, no meu aplicativo aqui do Kinva, aqui, eu vou mostrar para vocês como está a minha carteira de investimento hoje. Para vocês analisarem comigo aí, quanto é que eu já tenho investido, esse valor que eu mostrei, o que é que tem dentro dessa minha carteira, quais os tipos de ativos que eu já comprei, o que é que eu já vendi, vou comentar com vocês também, vocês vão perceber aí que eu tinha aproximadamente aí 10 fundos imobiliários, hoje eu estou com menos, eu vendi alguns, eu vendi Tesouro Direto, ganhei bastante na marcação a mercado no Tesouro Direto, comprei de novo agora porque o Tesouro Direto, quando eu comprei, né, a taxa subiu bastante, então era um bom momento para comprar Tesouro Direto, então eu fiz a compra, vendi alguns fundos imobiliários e fui movimentando a minha carteira de acordo com a minha estratégia. Então vou abrir para vocês, vou mostrar para vocês verem o que tem nessa carteira, beleza? Tá abrindo aqui o aplicativo Kinva aqui, tem vários aplicativos que você pode gerenciar os seus investimentos. Eu uso o Kinva, mas tem muitos outros que você pode fazer esse gerenciamento da sua carteira num só lugar, ou seja, dentro desse aplicativo eu consigo ver tudo que eu tenho investido, independente de qual seja a instituição. Então eu vou abrir para vocês aqui, ó. Eu vou só voltar um pouquinho aqui, só para vocês darem uma olhada. No mês de julho, que é o mês que eu estou falando aqui desse vídeo, eu tinha aqui, ó, 58.766, eu tive uma rentabilidade aí de R$ 482. É óbvio que teve algumas oscilações, principalmente na parte de fundos imobiliários, né? A gente está vendo aí que é muita oscilação, o Tesouro Direto, as taxas subiram bastante, então teve alguma queda nos fundos imobiliários, eu aproveitei para comprar alguns, vendi outros, né? Então, essa parte de renda variável, como o nome já diz, ela é bem variável, então tem momentos que ele vai estar na alta, tem momento que vai estar na baixa, tem momento que eles vão estar valorizando bastante, tem momento que vai desvalorizar. Então no momento que está bem desvalorizado e aquele fundo imobiliário é bom, o que é que a gente tem que fazer? Aproveitar para comprar mais cotas. No momento que ele valoriza bastante, se você quiser também, você pode vender aquelas cotas e ter um ganho lá, além do dividendo que ele lhe paga todos os meses, você tem um ganho de capital. Você comprou lá uma cota por R$100, agora ela está valendo 120. Se você tem lá 10 cotas lá, 1.200, você tem um ganho de R$200. Se você quiser, você pode aplicar aquela venda, ganhar aqueles R$200. É óbvio que você vai pagar 20% de imposto de renda sobre o que você lucrou lá de R$200. Você vai pagar 20, mas você ainda vai ficar com 180. Então aquele valor de 1.180, de repente tem outro ativo lá que está bem mais atrativo, que é um bom momento para comprar, então você vai lá e compra. Então depende muito da estratégia de cada um, fazer a análise e efetuar a compra ou a venda. Então eu tenho hoje aqui, ó, investido aqui, ó, 58.840,33. Lembrando mais uma vez, eu comecei com R$200 apenas. Se eu não tivesse acreditado que mesmo eu tendo pouco dinheiro, eu poderia lá na frente chegar nesse valor, eu teria desistido. Mas não, eu acreditei, eu fui investindo, vi que valia a pena, a rentabilidade, eu estava ganhando pouquinho porque eu tinha pouco investido, mas eu sabia que se eu continuasse aquilo ia mudar, e mudou. E isso também vai mudar para vocês também, vai mudar a vida de vocês se vocês forem firmes e constantes investindo todos os meses. Então, mais uma vez também eu quero pedir a você, se você está gostando desse conteúdo, se ele tem te ajudado de alguma forma, esse é o momento de você deixar o seu like aí no vídeo, de você clicar no sininho aí das notificações e se inscrever no canal, porque isso aí ajuda bastante o canal, beleza? Então se você não se inscreveu, esse é o momento de você se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho da notificação. Então esse é o valor que eu tenho investido e eu vou abrir aqui para vocês verem alguns ativos que eu tenho aqui. Vocês vão ver que eu tenho criptomoedas, tem alguma. Eu vou passar rapidamente para o vídeo não ficar tão grande. Eu tenho Cardano, né, que é a ADA aqui, eu tenho criptomoeda dela. Eu tenho a VAX, são poucas, né? Mas eu tenho Bitcoin,
eu tenho Ethereum também, eu tenho Solana. Então você vê aqui que são várias fraçõezinhas que eu fui comprando de criptomoedas. Então você vai vendo aqui, ó, Ethereum, aqui é a Matic, né, que é a Polygon. Tem mais aqui um pedacinho que eu fui comprando um pouquinho e pouca coisa, né, mas tem. A minha maior posição é em Bitcoin, o segundo lugar está em Ethereum e o terceiro lugar está em Solana. E tem outras que eu tenho só um pouquinho, só para diversificar um pouco e quem sabe, né, se elas valorizarem bastante também no futuro, a gente ter um bom ganho. Então tem Solana aqui, ó, mais um pedacinho. Então vocês vão vendo aí. E aqui tem a parte de fundos imobiliários. Então você percebe aqui, ó, que na parte de fundos imobiliários eu tenho aqui 34 mil hoje, né? R$682 investidos. E você olha aqui, ele mostra aqui ativos 11, mas eu não tenho mais esses 11 ativos. Ou seja, o CPTS 11 eu não tenho mais, eu vendi o CPTS 11. É um fundo de papel e é óbvio que provavelmente mais à frente eu vou comprar de novo ou ele ou outro fundo de papel. O HGLG também, que eu executei a venda recente, porque eu estava tendo um ganho nele, eu poderia vender, porque eu queria comprar outro tipo de investimento que eu vi que era um bom momento. Então, como eu não tinha outra reserva para tirar de algum lugar e comprar e deixar lá o que estava investido no HGLG, então eu tirei dele, vendi e comprei outras coisas. Então eu tenho aqui, ó, o HSLG também, que era um fundo de galpões, também vendi também. Aí eu tô com na minha carteira ainda o JSRE, que é um fundo de lajes corporativa, que é um segmento que tem apanhado bastante desde a época da pandemia. Eu tô com esse investimento, é um dos meus primeiros ativos que eu comprei de fundos imobiliários. Eu tenho ganhado com ele com todos os meses, né, o dividendo, mas eu não tenho tido muito ganho assim com valorização, né? Ele está muito sobe e desce, tem hora que ele sobe um pouco, tem hora que ele cai, mas ele está lá. Eu sei que é um bom fundo imobiliário, não posso dizer que ele é ruim, não é dos melhores, mas também não é dos piores, então ele ainda está lá na minha carteira. Eu tenho o MOL 11, que é um fundo de shopping, esse ainda está comigo, não vendi, eu tenho lá uma boa posição nele também. O MXRF11, que era um fundo de papel, como vocês veem aí, está aqui, ó, ativo resgatado, também resgatei. O Tegar 11, que eu tinha até algum momento, vendi também, que é um fundo de desenvolvimento, por estratégia minha, não que fosse um fundo ruim, ou não que ele tivesse no momento ruim, nada disso, foi estratégia minha, cada um tem a sua. O VILG 11 está na minha carteira ainda, eu comprei um pouco recente, vamos dizer assim, estava bem barato quando eu comprei. O VISC 11 eu tenho, é a minha maior posição desse momento, né? Eu tenho 100 cotas do VISC 11. XPLG, que é um fundo de galpões logísticos, ainda está na minha carteira lá. XPML, um fundo de shoppings também. E eu tenho aqui também renda fixa, né, prefixada. Vocês vão ver aqui que eu tenho investimentos no Banco da Ecoval, como eu comentei. O meu investimento está dividido em 3 bancos. Então tem o Banco da Ecoval, eu tenho LCA no banco da Ecoval. Eu tenho também outra LCA do Banco da Ecoval, como vocês podem ver. Mais outra aqui, Banco da Ecoval também. Eu tenho aqui uma LCI, que é do Banco Inter, que já está chegando já o momento de resgatar. No mês 11, agora ela vai chegar o prazo de vencimento e esse valor vai voltar automaticamente para a minha conta e eu vou ter que fazer algum tipo de investimento com ele. Então daqui para lá eu vou ver onde eu vou alocar esse valor quando ele cair de volta na minha conta. Na minha renda fixa pós-fixada, eu tenho esse CDB aqui do Banco da Ecoval, que é IPCA mais 7,85%. Eu tenho um CDB do Sofisa de 110% do CDI, tem lá esse valor que vocês estão vendo aí, R$800, tem mais um pouco aqui no CDB do Sofisa de R$402, tem mais um pouco do Sofisa de 301, tem mais esse outro de 230, é o que eu tenho lá de renda fixa no Banco Sofisa no momento. E tem um Tesouro Direto que, como eu comentei com vocês, eu fiz alguns aportes recentemente, porque a taxa estava bem atrativa, né? Eu cheguei a pegar aí IPCA mais 6,53, 6,40 e poucos, então eu vi que era o momento, comprei, não vou levar até um vencimento, provavelmente não, depende muito do que acontecer, mas provavelmente não. Vou fazer a mesma coisa de novo, vou aplicar lá a marcação a mercado no momento certo, no momento que essa taxa cair bastante, eu vou fazer a venda, vou pegar esse valor e vou aplicar em outro tipo de investimento, como eu já fiz isso a primeira vez, e eu até mostrei para vocês aí que eu tive uma rentabilidade de mais de 23% em um ano no Tesouro Direto fazendo marcação a mercado. Então é isso que eu tenho aqui que vocês podem ver. Eu tenho aqui, ó, se eu mostrar aqui para vocês a análise de como está a minha carteira, como está o percentual, né? Na distribuição da carteira, vocês podem ver aqui, ó, que eu tenho
Deixa eu abrir aqui a distribuição da carteira, vocês vão ver o que eu tenho aqui, ó. A minha maior posição hoje é em fundos imobiliários, tem aí quase 59%. Eu tenho um pouco aqui, ó, de renda pré-fixada, tem 21%. Aí tem um pedacinho aqui também do Tesouro Direto, 13%. E tem mais aqui, ó, renda fixa também, a pós-fixada, tem mais 4,81%. Então vocês vão ver nas classes de ativo, criptomoeda 1,66%. O fundo imobiliário, quase 59%. Renda fixa pré-fixada, 21%. Pós-fixada, 4,81%. Tesouro Direto, 13%. Então isso que eu tenho na minha carteira, na distribuição dela hoje. Se eu voltar aqui, ó, vocês vão ver que eu já tenho alguns dividendos também para receber agora no mês de agosto. Se vocês olharem aqui, ó, na minha carteira de investimento, vocês vão ver que todos os meses eu estou recebendo aí dividendos dos meus fundos imobiliários. Só para vocês terem uma ideia, aí no mês de julho eu recebi esse valor de 302. Vou voltar mais um mês para vocês verem aí, ó. No mês de junho eu recebi 352 e no mês de agosto agora eu tenho até o momento R$216 para receber desses fundos que vocês estão vendo aqui: JSRE, VISC11, MOL11, XPLG, VILG11 e ainda falta ainda do XPML, que é lá para o dia 25 que eu vou receber esse valor. Então quando for lá mais ou menos para o dia 18, 20 é que ele vai aparecer aqui o valor, vai dar aproximadamente aí R$46. Então juntando tudo aí, ó, vai dar uma média aí de R$260 de dividendo dos fundos imobiliários que eu vou receber este mês de agosto. Então vocês percebem aí, vou voltar para vocês mais uma vez aqui, só para vocês verem como tá o valor final da carteira aqui, né, que eu mostrei para vocês. Ó, aqui o valor que eu tenho aqui, ó. Vamos voltar aqui, só para mostrar para vocês mais uma vez o valor que tem na minha carteira aqui, que é o valor que eu mostrei para vocês, R$58.840. Esse é o valor que tem hoje na minha carteira, depois de praticamente aí 3 anos, né? A gente está no mês de julho, começou no mês de agosto, ainda não fiz o meu aporte de agosto, então ainda tenho agosto, setembro e outubro. Tenho 3 meses ainda para completar 3 anos de investimento. Então provavelmente até outubro eu vou estar aí com bem mais de R$60 mil. Vamos botar aí uns 63, quem sabe. Quem sabe aí eu chego nos 65 até outubro, né? Que vai completar lá 3 anos de investimento. Deixa eu fechar a tela aqui para vocês aqui, a gente conversar mais um pouquinho e finalizar esse vídeo. Então o que é que eu quero dizer para vocês com tudo isso? Eu comecei com apenas R$200, olha onde eu cheguei depois de 3 anos. Então se vocês derem o primeiro passo de vocês também, independente do valor, se você vai começar com 200 assim como eu, ou se você vai começar com 50 ou com R$100, a coisa mais importante é você dar o pontapé inicial, é você olhar para a sua vida e ver que você precisa fazer isso, que você precisa no mínimo ter uma reserva de emergência para que, se acontecer algum problema, alguma eventualidade na sua vida, você tenha algum valor guardado para você não ter que recorrer a empréstimo, porque aí a vida fica mais complicada ainda, porque você pega empréstimo, vai pagar juros e aí o negócio não anda. Então é isso que eu quero dizer para você nesse vídeo, deixar para você nesse vídeo aí, mostrando como eu comecei, que vale muito a pena. E se eu tivesse começado bem antes, provavelmente hoje eu estaria fazendo um vídeo aqui, quem sabe, dizendo que eu já tinha atingido a minha independência financeira, mas infelizmente, ou felizmente, né, eu consegui descobrir o mundo do investimento com 39 anos, mas ainda deu tempo. E para você também ainda dá tempo. Se você tem 39, 40 ou quem sabe um pouco mais, ainda dá tempo de você começar a investir. Se você der o primeiro passo hoje, você vai lá na frente ver que valeu a pena, como está valendo a pena para mim. Eu vou deixar um vídeo também para vocês aí, uma playlist aí, que eu conto toda a minha história, né, de como eu comecei, porque desde a minha infância eu sempre trabalhei, mas eu não conhecia essa parte de investir. Eu sempre fiz algo para ganhar dinheiro, mas nunca fiz nada para poupar e investir esse dinheiro. Nunca busquei esse conhecimento. Se eu tivesse feito isso antes, talvez não, certamente hoje eu poderia estar garantido aí com a minha independência financeira. Então eu vou deixar na tela final para vocês aí uma playlist com 5 vídeos que eu conto toda a minha história, desde o começo. Os meus primeiros dias de trabalho, a idade que eu comecei a trabalhar, tudo que eu já fiz e tudo que eu poderia ter feito se eu conhecesse o mundo dos investimentos desde o momento que eu comecei a trabalhar. Esse foi o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Façam uma reflexão e comecem a partir de hoje a dar os primeiros passos neste mundo de investimento.
embora você não tenha muito dinheiro, embora você ache que não vai valer a pena, eu só tenho 50 reais, vai me render aí 50 centavos no mês ou 40 centavos, de que adianta isso? Adianta muita coisa, porque você investe 50 hoje, rendeu 40 centavos, amanhã você investe mais 50 reais, no outro mês mais 50, mais 50, e quando você menos esperar, você está com 5 mil, com 10 mil, 15 mil, ou quem sabe aí os primeiros 100 mil reais, que é um valor que é tão almejado, que a partir desse valor a gente sabe que aquela bola de neve dos juros compostos, ela cresce muito mais rapidamente, beleza? Esse foi o vídeo de hoje e até a próxima.